tarde. Boa tarde, pessoal. A atividade de hoje é no livro Buriti Mais, Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia. Elas estão na página 54, 55 e 56. Nós vimos numa aula do Centro de Mídias que no começo o comércio era feito através de trocas. E com o tempo aconteceram várias coisas, sobraram alimentos e aí inventaram as moedas. Primeiramente moedas de trocas e depois a moeda de dinheiro, certo? O título é As Primeiras Cidades e Civilizações. O processo de sedentarização do ser humano aconteceu a partir do desenvolvimento da agricultura, que é a plantação, e da criação de animais, o que gerou maior oferta de alimentos. Com isso, o ser humano conseguia sobreviver. E aí foram formando grupos cada vez maiores, que deram origem às primeiras aldeias. No começo, os participantes da aldeia, todos participavam igualmente do cultivo, do plantio, da colheita de alimentos. As aldeias foram crescendo e aí houve a divisão de trabalho. Alguns habitantes se dedicavam à agricultura, outros a criações de animais, outros à produção de artesanatos, de tecidos, usando as fibras vegetais e utensílios de rocha. Aí no livro vocês vão observar uma etapa de fabricação de cerâmica, que era feito com argila e era modelado à mão. Aí no objeto pronto, eles desenhavam para enfeitar a cerâmica. Após isso, a cerâmica era cozida em fogueira ou pequenos fornos. E à medida que aumentava o número de habitantes nas aldeias, maior era a necessidade do quê? De alimentos. Quanto mais pessoas, mais alimentos precisavam. E assim foi preciso aumentar ou melhorar a técnica de cultivo, né? Foram desenvolvidos métodos para os controles das pragas, construíram sistemas de irrigação, entre outras ações. E o que aconteceu? Aumentou o fluxo de alimentação. Tinha alimento demais. E essa produção excedente, esse alimento demais, que era a mais, sobrava. E o que acontecia quando sobrava? Eles foram começado no começo a fazer as trocas. E após isso, fazer a venda. No início, era assim, eu te dou milho, você me dá sal. Eu te dou arroz, você me dá feijão. E depois foi começando o comércio. A saca do milho, a saca do arroz, certo? Nesse tempo, além do sistema de irrigação, outras invenções humanas promoveram o crescimento das aldeias. Entre os anos de 6.000 a 5.000 antes de Cristo, esse símbolo que você vai ler AC significa antes de Cristo.
Eles criaram o arado e a roda. O arado era uma peça de madeira puxada por animais e servia para preparar o solo para o plantio. Hoje nós temos o trator, que faz a mesma coisa. E esse instrumento tornou o plantio mais rápido, aumentando a produção dos alimentos. E a roda era empregada em carros puxados pelos animais. Usado para quê? Para transportar os produtos e as pessoas. E depois vieram as carroças, né? O contato entre as aldeias acontecia por quê? Por causa da troca de produtos. Era essa a função. Uma aldeia produzia trigo, por exemplo, e ela podia trocá-lo por utensílios de cerâmica ou carnes de outra aldeia. Então, para isso, eram usados esses carros de boi, essas carroças, né? Dando origem ao comércio baseado em trocas. Então, a moeda de troca era a cerâmica, alimentação ou carnes. E depois aconteceu a moeda que a gente conhece hoje. Esse comércio entre as aldeias promoveu o crescimento. E essas aldeias foram transformando-se em cidades e civilizações. Então, nós temos oito questões, todas as respostas estão no texto. Apenas a última, que é para você pesquisar no dicionário, o significado da palavra civilização. E escrever no seu caderno ou no livro, se tiver algum espaço ali. Tá bom, gente? Por hoje é só. Um beijo, até mais tarde.